Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão de webinar da HSBS. E esse é um webinar de produtividade com foco em Office 365. Hoje o nosso tema central é o Microsoft Planner, tá? O Microsoft Planner que tem sempre evoluído, mensalmente a Microsoft tem sempre lançado novidades. E no nosso tema central iremos falar sobre as novidades do Microsoft Planner. Também iremos falar sobre as integrações com as outras aplicações que o Microsoft Planner consegue interagir. E também para você que nunca usou o Microsoft Planner, você não ficará perdido, pois nessa sessão iremos falar de como funciona, como acessar e como usar pela primeira vez a ferramenta de controle de atividades do Office 365, controle de atividades, controle de tarefas e até mesmo projetos, caso você precise gerenciá-los com essa ferramenta, ok? E antes de mais nada, falando um pouquinho sobre mim. Eu sou o Thiago Lima, especialista de soluções em nuvem aqui pela HSBS e já trabalho com Office 365 há algum tempo, tá? Desde a época que ele ainda se chamava Bipos, tá? Eu acho que faz aproximadamente 9 a 10 anos que a gente já conhece o Office 365. E a HSBS também. Desde o lançamento do Bipos, tá? Em 2010 aproximadamente, a HSBS foi uma das primeiras parceiras, tá? A fazer a implantação do Office 365 ou chamado na época de Bipos. E hoje cada vez mais ele tem evoluído, tá? Para você que já está mais ligado no assunto, já sabe que o Microsoft 365 já é uma das novas ferramentas que tem se destacado no pacote do Office 365, pois não estamos falando apenas do Office em si, ele agora já se estendeu uma plataforma muito mais completa de segurança. Mas esse não é o nosso tema central, vamos aos detalhes da nossa sessão de hoje, ok? Primeiro ponto, vamos fazer um overview sobre os desafios do ambiente de trabalho hoje em dia, tá? Quais são a maioria dos problemas conhecidos, dos desafios conhecidos no ambiente de trabalho hoje em dia, tá? Ambiente de trabalho moderno ou não, ambiente de trabalho tradicionais. Um outro ponto, conhecendo o Microsoft Planner, para você que nunca usou, tá? Você que realmente, Tiago, eu conheço o Office 365 como Word, Excel e PowerPoint. Eu não sei o que é Planner. Nunca usei, não sei nem como acessar. Essa sessão também é para você. Tá? E para você que já usa, eu quero mostrar para vocês também as novidades junto com as integrações do aplicativo. Tá? Para você que acha que o Planner ele está limitado àquela única plataforma, ele não está. Temos uma infinidade de opções, temos uma infinidade de integrações possíveis dentro do ambiente do Office 365, tá? Junto com a automação também. E a ideia hoje é explorar ao máximo. Ao final, como de costume, teremos um tempinho para perguntas e respostas. Então, você que ficou com dúvida durante a sessão, você que tem já a sua dúvida e essa dúvida não foi sanada durante a apresentação, pode perguntar aí na parte de perguntas e respostas que tem dentro dessa transmissão do Microsoft Teams, ok? Você que está aí assistindo ao vivo com a gente, pode tirar a sua dúvida ao final da transmissão. E vamos falar dos desafios do ambiente de trabalho moderno, ok? 30% dos executivos dizem que a maioria dos seus desafios, tá, na definição e vamos dizer, na execução da estratégia definida, é a falta de controle nas atividades. É muito comum, tá? Não está claro para os gestores, não ficar claro para as pessoas que comandam as equipes quais atividades já foram concluídas, quais atividades estão em andamento e quais atividades estão até mesmo atrasadas, tá? Para entender e até mesmo, vamos dizer, ter uma visibilidade do desempenho daquele projeto, do desempenho daquela atividade, daquela implantação, para você que é de uma área de equipe de TI ou não, tá? Todo gestor, ele tem a necessidade, todo gestor, a maioria dos gestores, ele tem a necessidade de ter uma visibilidade macro dos projetos e atividades que a sua equipe está tratando. E uma das dificuldades ditas pelos gestores, tá? 30% dos executivos informam que uma dessas dificuldades é a falta de controle sobre essas atividades, ter uma visibilidade macro sobre os projetos em si. 62% dos funcionários que trabalham informam que trabalham em mais de um projeto
dentro de um único mês. Imagina o seguinte, eu estou aqui trabalhando um projeto de migração, por exemplo, de Office 365, mas simultaneamente estamos trabalhando também em um outro projeto de implantação do Teams, ou estou trabalhando, você que é de uma outra área, você está trabalhando em uma integração de uma aplicação, de um ERP. Então, é muito comum, tá? E é o que 62% dos funcionários comentam, que a maioria deles trabalham simultaneamente em mais de um projeto ou implantação ou atividades do dia a dia simultaneamente, tá? Então, é importante a gente ter o controle do que está sendo feito. Se eu trabalho em 3, 4 ou mais projetos simultaneamente, eu preciso ter de forma clara e rápida quais atividades eu estou fazendo nesses projetos, quais serão as minhas atividades futuras e também quais foram concluídas, para que eu possa até mesmo bater um pipe, né, conversar, fazer uma reunião junto com o meu gestor e mostrar para ele o que já foi feito, ok? E 25% do tempo médio entre os colaboradores é perdido procurando atividades pendentes. Então, importantíssimo também quando a gente fala de produtividade, de otimização de tempo de trabalho, tá? É fazer suas atividades não fazer suas atividades mais rápidas, mas você conseguir otimizar mais o seu tempo. E isso é ser mais produtivo. Então, um dos desafios de um ambiente de trabalho moderno, para construir um ambiente de trabalho mais moderno, tá? É reduzir esse tempo procurando atividades, pois se você tem uma ferramenta que consegue lhe ajudar a entregar essas atividades, mostrando para você o que está pendente, o que é mais importante, o que é crítico, tá? Ou quais são as atividades que podem ser realizadas na próxima semana, pois o nível de urgência dela não é tão alto. Então, é importantíssimo ter esse tipo de visibilidade para que você não perca tempo procurando saber o que é mais importante no seu dia a dia, ok? E o nosso ambiente de trabalho moderno, ele tem mudado, ele tem evoluído cada vez mais, pois nós não trabalhamos da maneira tradicional, vamos dizer, como trabalhávamos há 10 anos atrás, onde cada um ficava lá em sua bancada, cada um ficava lá na sua área lá do escritório e praticamente tinha o mínimo de interação possível. Tínhamos também muito menos dispositivos de comunicação. Muito provavelmente, há 10 anos atrás, imagine que cada um de nós estava usando apenas um desktop, muitos nem notebook usavam. E hoje em dia, cada vez mais, a gente tem infinidade de dispositivos. Então, eu tenho muitas vezes uma comunicação em uma sala de reunião onde eu uso o Microsoft Teams para fazer uma transmissão, ou uso o Skype for Business mesmo para fazer uma reunião online. E também tenho um smartphone, entre outros dispositivos, para colaborar entre os outros funcionários, vamos dizer assim, entre clientes, entre fornecedores. E esse ambiente de trabalho mudou. E pensando nisso, o Planner, o Microsoft Planner, ele está disponível para todas as plataformas. Então, para você que usa o Windows, você tem a possibilidade de usar o Microsoft Planner através do próprio Windows, usando o navegador, ou o Microsoft Teams, o aplicativo do Teams. Então, para quem tem Windows e também macOS, tem o aplicativo do Teams via navegador ou via aplicativo instalado. Ou você também que usa smartphone, você consegue baixar em sua loja de aplicativos o aplicativo do Microsoft Planner. Então, não deixe de usar, pois vai facilitar muito. Eu, particularmente, uso muito o aplicativo do Microsoft Planner, pois durante o dia, às vezes você está numa reunião e não está com o notebook, ou então está em uma atividade, e você diretamente no aplicativo consegue acompanhar essas atividades, consegue acompanhar o que é mais urgente, ou até mesmo criar novas atividades de uma maneira mais rápida e dinâmica. Então, importantíssimo esse tipo de utilização também dentro do Microsoft Planner, ok? E se a gente falar um pouquinho do ecossistema onde o Planner se enquadra, tá? Ele veio para cobrir uma lacuna que não existia, vamos dizer, há algum tempo atrás. Pois, exemplo, quando nós precisávamos usar uma ferramenta de controle de atividades, normalmente a gente ia para uma ferramenta de controle de atividades individual, onde o nível de complexibilidade dela era muito baixo, então era muito fácil de se utilizar, tá certo? Como um to-do, por exemplo. Porém, se você quisesse tratar essas atividades como um projeto de uma forma mais robusta, de uma forma mais completa, você precisava ir para um outro extremo, que era usando o Microsoft Project, tá? Criando totalmente uma infraestrutura de um projeto de uma maneira muito mais complexa. Porém, existia uma lacuna onde você precisava ter os seus projetos gerenciados pelo próprio time de maneira dinâmica, vamos dizer, sem precisar de um gerente de projeto
para criar aquela atividade, para criar aquele projeto em si num project, tá? E também com um nível de complexibilidade que não fosse alto. Então, o Microsoft Planner veio para suprir essa necessidade e suprir essa lacuna dentro da ferramenta do Office 365. Então, usando em um ambiente moderno, fácil de se usar, com nível de complexibilidade baixíssimo, onde é possível você mesmo, qualquer usuário que não seja de TI, tá certo? Eu não estou falando aqui para um público exclusivo de tecnologia. Você, independente da área que você trabalha, independente do setor que você trabalha dentro da empresa, a ferramenta do Planner é muito intuitiva e eu vou mostrar para você que é muito fácil, tá? Eu vou mostrar na prática, na demonstração logo mais, como utilizar a ferramenta, tá certo? Um dos pontos, acho que eu tenho 3 pilares, vamos dizer, que podemos citar como benefício, é a organização rápida das atividades. Então, o que eu falei é fácil, ele é muito prático de se utilizar, sem complexibilidade na hora de criar projetos e criar atividades. Você tem um controle muito grande na hora de trabalhar em equipes, então definição de responsabilidade, definição de prazo, tá certo? Arquivos compartilhados entre tarefas, isso eu vou mostrar para vocês na prática, tá? E também o alcance de mais atividades. Você consegue, em pouco tempo, em poucos cliques, vamos dizer, ter uma visibilidade de vários projetos simultaneamente ou de projetos individuais com o tempo muito mais otimizado. E um ponto que eu vou também tratar de uma maneira muito interessante, de uma maneira muito forte nessa nossa transmissão, é a integração com outros aplicativos do Microsoft Planner. Então, vamos lá, que eu quero ir para a prática para que vocês possam realmente ver como funciona o Microsoft Planner. Para você que conhece e para você que ainda não conhece esse aplicativo, tá certo? Eu estou aqui com o meu usuário logado no navegador, então ele é muito simples, você não precisaria, por exemplo, estar com o aplicativo instalado na máquina de qualquer computador, você poderia, acessando o endereço lá, portal.office.com, você consegue acessar o Microsoft Planner. Então, Tiago, eu nunca acessei o Office via web, eu nunca acessei pelo navegador. É a mesma senha do seu e-mail. Então, você que tem Office 365 e tem e-mail do Office 365, é só acessar o endereço portal.office.com que você consegue achar o Microsoft Planner nessa telinha de boas-vindas mesmo. Então, ou escreve aqui em cima na pesquisa Planner, que ele já aparece, ou clica no botão do Microsoft Planner, que ele vai abrir para você essa telinha aqui, diretamente de boas-vindas do Planner. Os primeiros passos no Planner, caso você não tenha ainda nenhum projeto, nenhum item, nenhuma tarefa atribuída a você, tá? Será criar um novo Planner. Então, a primeira coisa que ele pergunta é qual o nome do Planner. Eu vou chamar esse Planner aqui de Webinar de Office 365, ok? E esse Planner pode ser um Planner público ou particular. Muita gente tem dúvida de qual a diferença entre eles. Um plano público, ele é um plano que todo mundo dentro da empresa consegue ver as atividades que estão sendo realizadas nesse Planner. E um plano particular é um plano que você precisa convidar os usuários para fazerem parte desse plano em si. Então, público, todo mundo na empresa pode acessar, e particular, apenas convidados para o Planner conseguiriam ver essa atividade. Como é um projeto específico aqui, de construção de um webinar, eu não vou deixar que todo mundo na empresa veja, eu vou deixar o plano como particular. E aí, lá dentro desse Planner, nós poderemos criar as atividades. Ele está criando aqui o Planner, e por padrão ele já traz para a gente aqui uma coluna chamada tarefas pendentes, que ele chama de bucket, mas que eu poderia renomear aqui sem nenhum problema essa coluna de tarefas pendentes, como por exemplo, preparação. Poderia criar uma outra coluna aqui, também chamada de to-do. E poderíamos criar outras atividades aqui no Microsoft Planner. Mas eu não vou usar esse aqui que eu acabei de criar, pois eu já tenho um ambiente aqui montado com mais informações para a gente, ok? Eu tenho aqui um planner que se chama TI. Aqui ao lado eu tenho os planos favoritos e eu posso favoritar, vamos dizer, esse plano que eu acabei de criar, clicando nessa estrelinha aqui. Ele vai aparecer automaticamente para a gente aqui como um plano favorito. Ou eu posso vir clicar no botão do Hub do Planner.
Clicando em Hub do Planner, ele nos exibirá um resumo dos projetos em que eu faço parte. Então, eu tenho uma visibilidade de maneira macro, vamos dizer assim, de todos os projetos em que eu faço parte, ok? Então, aqui ó, ele mostra plano de eventos, que é um projeto em que eu faço parte, um outro que é recrutamento de funcionários, um outro plano aqui que se chama reparos, que é da equipe de TI. Tem um outro plano também que se chama TI e o que eu acabei de criar que se chama Webinar. E se vocês observarem, nós conseguimos ver um resumo das atividades, as que não foram iniciadas, as que estão em andamento, as que estão atrasadas e as que foram concluídas. Eu vou clicar no plano chamado TI, ok? E nós vamos ver aqui algumas atividades que temos no plano de TI. Nós temos aqui uma atividade chamada planejamento de mudança de escritório. Então, é uma atividade que deve ser realizada. Aqui nós temos o responsável pela atividade, que é a Megan. Mas se eu quiser criar uma nova atividade, é muito simples. Basta clicar no botão adicionar tarefa e ele irá me perguntar qual atividade eu desejo criar dentro desse plano. Eu vou chamar a atividade de backup do site, ok? Vou definir uma data de conclusão, é importantíssimo, tá? Para o nosso controle de atividades, é definir datas para que eu tenha uma visibilidade de tarefas atrasadas, de tarefas que não foram concluídas ainda. Mas eu vou dizer que essa tarefa aqui, ela tem que ser realizada até o dia 21, ok? Gente, no dia 21 eu tenho que fazer o backup dessa atividade. E o responsável pela tarefa, eu posso definir aqui, clicando em atribuir. Eu vou dizer que o responsável será o Tiago. Então, Tiago é o responsável por essa tarefa agora. Basta clicar aqui em adicionar tarefa para concluir a criação dessa atividade. Porém, nós temos mais detalhes caso nós cliquemos aqui, caso a gente clique nesse card aqui, nesse cartãozinho que acabou de ser criado. Se eu clicar aqui, por exemplo, vocês vão ver que eu tenho outros detalhes sobre essa tarefa. Eu posso adicionar outros participantes, então, vamos dizer que será o Tiago e o Alan que irá trabalhar nessa tarefa aqui, de backup do site. Um outro ponto também que eu posso definir é o nosso progresso. Então, eu posso dizer que o progresso da atividade, tá, já está em andamento. Quando eu criei, ele veio como não iniciado, mas ele pode já estar em andamento, pois eu também posso ter uma data de início da tarefa. Então, vamos dizer que essa tarefa foi criada hoje e ela já começou a ser realizada. Então, no dia 19, eu já posso dizer que foi a data de início da tarefa com previsão de conclusão para o dia 21. Outro ponto é que eu posso também realizar algumas anotações dentro dessa tarefa. Então, é bem importante, quando uma tarefa está sendo realizada por 2 ou mais participantes, que eu documente tudo o que está sendo feito, que eu enriqueça mais as informações dessa tarefa, para que quem acesse a tarefa consiga entender o que está sendo feito e consiga também compreender, tá, de onde ela precisa começar, ou qual a continuidade que ela precisa dar à atividade. Então, eu vou escrever aqui teste, ok? Apenas uma breve descrição. E também posso adicionar uma lista verificadora. Essa lista verificadora, ela é para a gente criar um checklist dentro da própria atividade em si. A atividade se chama backup do site. Mas eu poderia também criar subtarefas da ação de backup do site. Então, vamos dizer que uma tarefa seria acessar o servidor. Dou um Enter e clico uma outra e crio uma outra subtarefa. Então, vou chamar de baixar logs. Enter de novo. Acessar banco de dados. Mais um Enter. etc. E aí a gente vai criando nossas atividades sem problema. Se você quiser que essas subtarefas sejam exibidas dentro do planner, dentro da miniatura, eu posso clicar aqui em mostrar cartão, que dessa forma ele vai exibir uma miniatura lá no card aqui fora. E eu poderei concluí-las clicando aqui mesmo. Então, acessar servidor já foi concluído. Então, 1 de 4 já foi concluído a subtarefa dessa tarefa em si. Baixar logs também foi feito. Então, 2 de 4. E caso eu conclua a tarefa em si, eu posso simplesmente clicar nesse botão de concluir, ok? Que ela vai lá para baixo como tarefa concluída.
Se por acaso eu me arrepender de ter concluído essa tarefa, eu consigo, vamos dizer, fazer um rollback, voltar a restaurar essa tarefa. Clicando aqui, ó, no próprio Czinho de novo, ele vai reativar a tarefa. E ele mostra também como registro quando essa tarefa foi concluída e por quem foi concluída. Nesse caso, ela foi concluída pelo Thiago Lima no dia 19/2. Mas eu vou me arrepender de criar essa tarefa e trazê-la para cá, ok? Vou abrir de novo a tarefa e, se vocês observarem, ela está como não iniciada. Mas o que é que eu vou fazer na tarefa? Eu vou colocar lá como em andamento, porém eu vou editar a prioridade da tarefa. Só lembrando, esse botão aqui é novo, esse campo não existia, tá? E normalmente a gente recomendava que fosse usado os rótulos para definir prioridade da tarefa. Porém, hoje o Planner já suporta uma marcação de prioridade. Então, se backup do site é uma coisa que tem que ser concluída essa semana, tá? Eu acredito que o nível de importância seja, o nível de prioridade seja importante ou no mínimo urgente. Então, veja que a tarefa muda até o símbolo dela, tá? Quando ela é importante ou urgente, ok? E caso eu queira também definir um rótulo aqui, eu posso informar o rótulo aqui, ó, que se enquadre melhor essa tarefa. Esses rótulos podem ser customizados, ok? Então, eu posso escrever um nome para esses rótulos, mas eu vou chamar esse rótulo aqui de suporte, ok? E vou simplesmente clicar fora da tarefa. Caso eu queira também ter uma visibilidade geral desse plano, é muito simples. Basta clicar aqui no menu Gráficos, onde eu poderei ter uma visão macro. Lembra que eu falei que uma das necessidades, um dos desafios é ter uma visibilidade de forma geral do projeto? Então, clicando no botão Gráficos, nós podemos ver quais são as tarefas que estão em andamento, quantas são, quantas já foram concluídas e quantas não foram nem iniciadas. E quais são as colunas em que elas pertencem. Então, eu tenho a coluna To Do, eu tenho prioridade alta, prioridade média, prioridade baixa, backlog, tá certo? Eu consigo ver aqui, descendo o mouse um pouquinho para baixo, qual o nível de prioridade das tarefas, ó, urgente, média, eu tenho 7 em andamento e 4 não iniciadas. Aqui também é exibido para a gente quais são os membros da tarefa. Então, se eu preciso exibir, se eu preciso filtrar quem são as pessoas que estão devendo mais tarefas, que estão com tarefas atrasadas, eu consigo clicar aqui no usuário. Então, eu quero ver as tarefas que estão de responsabilidade da Miriam, ok? Eu vou clicar aqui sobre essa tabelinha aqui, né, sobre esse gráfico, e ele vai fazer um filtro automático para a gente aqui na lateral, ó. Ele mostra aqui as tarefas da Miriam, tá? As duas tarefas delas são novos dispositivos para a equipe de vendas, então é comprar novos equipamentos para a equipe de venda, e atribuir licenças para os novos contratados. São duas tarefas da Miriam que não foram nem iniciadas. Então eu vou mostrar para vocês também como cobrar isso, como questionar. Opa, Miriam, o que é que está faltando? Essa tarefa, por que não foi iniciada? Era uma tarefa, tá, que começou no dia 25 de janeiro e não foi nem iniciada. Então, podemos também questioná-la e entender por que ainda não foi tratada. E eu vou mostrar também como automatizar alguns processos de registro de atividades pendentes também, ok? Se eu clicar aqui no filtro novamente, eu consigo ter uma visibilidade geral, limpando o filtro do que eu fiz para Miriam agora há pouco, ok? Aqui no menu de agenda, eu tenho uma visão em formato de calendário do nosso projeto. Porém, esse projeto tem muita informação. Eu vou exibir isso aqui para vocês no projeto que eu criei de webinar de Office 365. Pois lá, se eu clicar em agenda, como ele não tem tarefa nenhuma, eu poderei criar tarefas diretamente no calendário, que é bem interessante, ok? Nesse calendário aqui, estamos no dia 29, eu vou criar uma tarefa, vamos dizer, no dia 12, tá? Uma tarefa passada, uma tarefa que já deveria ter sido concluída, mas eu vou chamar de treinamento O365. A coluna será a coluna preparação, mas poderia ser a coluna To Do. Eu vou dizer também data de vencimento desse projeto, dessa atividade. Eu vou definir como o vencimento dia 17 e atribuo um responsável, que será o Thiago Lima. Ok? Clique em adicionar tarefa para concluir. Se vocês observarem, a tarefa ficou em vermelho, porque é uma tarefa atrasada. Se eu voltar para o quadro lá, ele vai mostrar para a gente que é uma tarefa atrasada, ok?
E lá na agenda também, se eu quiser, eu consigo até mesmo movimentar usando o drag and drop, né? O puxar e arrastar, segurar e arrastar dessa tarefa, tá certo? Para que eu modifique a data de conclusão da mesma. Então, ó, agora ela ficou para dia 21/2. Se eu puxar e arrastar novamente para a semana que vem, dia 24, ela vai mudar a data também para 24/2. Se eu quiser também estender o prazo dela, eu consigo esticando ela aqui, ó, puxando para que o prazo da tarefa seja do dia 24 ao dia 28. Então, eu consigo fazer várias coisas diretamente no calendário. É um nível de integração também que a gente tem, tá certo? A possibilidade de colocar esse calendário diretamente no seu Outlook, clicando nos 3 pontinhos aqui. É bem interessante essa possibilidade, pois se eu clicar em adicionar plano ao calendário do Outlook, eu posso publicar esse plano diretamente com esse link. Eu posso copiar esse link ou posso simplesmente clicar em adicionar ao Outlook. O que é que ele vai fazer? Tá? Ele vai colocar no Outlook do meu usuário, dentro do meu calendário, na verdade dentro do meu calendário não, ele vai criar um novo calendário chamado Office 365, que era o nome que a gente chamou lá daquele calendário. Deixa eu tirar só essa dica aqui da tela. Como é a primeira vez que eu acesso o Outlook com essa conta, ele está solicitando a testar o Outlook novo, a versão do Outlook Web. Deixa eu tentar novamente. Adicionar o Outlook. Pronto. Então, se vocês observarem aqui, ó, ele me pergunta, quer fazer inscrição do novo calendário? Ok, quero. O nome será esse, Planner Webinar Office 365, e clico em salvar. Tá? Essa é a primeira das integrações que eu quero falar hoje, que é a integração do próprio Outlook com o Planner. Se vocês observarem, ó, eu tenho 2 calendários, que é o meu calendário do meu usuário e o calendário do Webinar. Então, eu consigo ter essa visibilidade aqui. E se clicarmos sobre a tarefa, tá? Eu tenho total integração na tarefa. Veja que eu consigo ver a checklist verificadora da tarefa, o progresso da mesma que não foi nem iniciado. E se eu clicar aqui, ó, em abrir tarefa no Planner, ele vai me levar diretamente para essa tarefa. Então é muito fácil eu acompanhar minhas tarefas diretamente pelo meu Outlook. Você que gosta muito de usar o Outlook, que usa bastante a agenda do seu Outlook, pode aproveitar desse recurso de integrar a agenda do Planner, né, diretamente ao seu Outlook. Eu recomendo fortemente que usem essa integração, pois vale muito a pena. Tá bem? Voltando lá ao Planner chamado TI, ok? Eu quero falar também da possibilidade de mudar as visualizações, clicando aqui em agrupamento, ok? Se eu clicar em agrupamento, ele nos permite visualizar por atribuído a, então, atribuído ao Thiago Lima, atribuído ao Alan, a Megan, a Miriam, tá? Eu consigo fazer um filtro, tá? Um agrupamento por atribuição, atribuído por progresso, então, progresso de não iniciado, em andamento ou concluído, e usando o drag and drop, né, puxando e arrastando, eu consigo mudar o progresso dessas atividades. Então, essa atividade aqui da Megan, se eu puxar e arrastar para o lado, eu consigo mudar o progresso dela para iniciado, em andamento. E se eu puxar para o lado também para concluído, eu estarei concluindo essa tarefa automaticamente. Ele mostra por quem foi concluído. Mas não é isso que eu quero fazer, eu vou voltar com essa tarefa para tarefa não iniciada, pois eu vou mostrar uma outra integração para vocês e uma utilização do Thiago junto com a Megan, ok? Eu vou aproveitar e acessar o meu Teams usando o próprio navegador. Então, eu posso clicar no botão do Microsoft Teams aqui ou posso usar o aplicativo instalado na minha máquina. E dentro do aplicativo aqui do Microsoft Teams ou dentro do navegador, eu posso aqui ir numa atividade que eu chamo aquela atividade de TI, tá certo? Que é a do... Só um minutinho que eu estou encontrando aqui. Recrutamento TI. Deixa eu ver se é essa daqui. Pronto, essa aqui de reparos, ok? Então, esse plano de reparos eu estou usando o Microsoft Teams,
Tá certo? E dentro do time, se vocês observarem, existe uma aba, tá? Eu estou aqui num canal chamado Contoso TI e eu tenho vários canais dentro do meu Teams, dentro da minha equipe do Teams. Para você que já conhece o Teams, a gente já tem muito material sobre o Teams, já fizemos vários webinars sobre o Teams. Mas caso você tenha dúvida, tá? Procura dar uma pesquisada nos nossos webinars que já foram feitos, pois temos conteúdo falando geral sobre o Teams, tá? Desde você que não conhece até você que quer saber das novidades do Teams. Mas aqui dentro do Teams eu tenho um canal chamado Estratégia de Serviço e lá dentro eu tenho uma aba chamada Reparos, ok? E na aba Reparos eu tenho algumas atividades. Vamos lá. Dentro da aba Reparos aqui, eu tenho uma que se chama Correção da Impressora, ok? E o que é que eu vou fazer com essa atividade? Vamos dizer que essa atividade pertence a Megan, tá? Só para melhorar a simulação aqui. Então, Megan será atribuída essa atividade. Vou tirar o grade daqui, tá? Pertence só a Megan. E eu vou dizer que a tarefa está atrasada, tá? Vamos mexer aqui na data na data de conclusão da tarefa. 2021 não. Então, a tarefa que deveria ter sido concluída em janeiro, tá? Tarefa atrasada. Ok? Foi iniciada, mas não foi concluída. E o que é que eu vou fazer aqui dentro do meu time? Eu vou chamar a atenção da Megan falando sobre essa tarefa. Clicando nesses três pontinhos aqui, eu posso copiar o link da tarefa, tá? E dando um simples Ctrl C aqui, eu consigo falar com ela lá diretamente no canal de postagens ou no chat. Eu posso ir no chat e chamar Megan, dá uma olhada nessa tarefa, espaço, Ctrl V. Tá? Se a Megan clicar nesse link, ela vai ser direcionada para essa tarefa. Ou posso também, lá dentro da equipe mesmo, fazer uma postagem. Mesma coisa, Megan. Esta tarefa atrasada. Ctrl V. Ok? Eu vou usar em outro navegador aqui, tá, o usuário da Megan, para que vocês possam ver como ela recebe essa informação. Lá no chat, ela recebeu a notificação dizendo que tem uma mensagem para ela, tá? E se ela clicar aqui em correção da impressora, em reparos, né? Ela será direcionada para a tarefa. Ou se ela for lá no canal onde ela foi mencionada, que é aqui em estratégia de serviços, ela foi mencionada também aqui pelo Alex. E clicando sobre o link, ela é direcionada para a atividade chamada correção da impressora diretamente. Então, ela não precisa procurar a tarefa, ela consegue ser mencionada diretamente na tarefa e seguir com, vamos dizer, com essa ativação. Um outro ponto que eu não falei da atividade é que você consegue também adicionar anexos. Então, importantíssimo, quando você tem uma tarefa que precisa de comprovação, que você precisa salvar uma documentação, ou que você precisa colaborar com 2 ou mais participantes. Muito tranquilo e muito legal. Se clicar aqui em adicionar link, adicionar anexo, você pode colocar um link de um arquivo ou um arquivo do SharePoint. Então, vou clicar em arquivo do SharePoint e vou selecionar aqui um arquivo que esteja aqui em estratégia de serviços. Pronto, essa planilha aqui, lista de inventário de monitor. Na verdade, um arquivo, né, de monitoramento de inventário, ok? Então, vou deixar marcado a opção de mostrar no cartão, pois ele exibirá a miniatura para a gente dessa tabela do Excel. Ou se eu clicar aqui, eu serei direcionado para a planilha diretamente. Então, muito tranquilo, se eu estiver trabalhando com uma tarefa que está sendo executada por 2 ou mais participantes, ou se eu precisar documentar com algum arquivo uma tarefa específica, eu poderei colocar os arquivos, colocar os links desses arquivos diretamente na minha tarefa. Muito tranquilo, muito fácil. Eu posso editar aqui também diretamente, fazer algumas fórmulas aqui para a gente, tá? Igual a esse mais esse. E aí, nós seguimos com o Excel
dentro do próprio Teams. Então, você que não conhecia, é possível também usar o Excel dentro do Teams, mesmo que você não tenha ele instalado em sua máquina. E não precisa salvar, tá? Fechei aquela tela, ele já fechou ele já fez o salvamento daquela atividade, ok? Bem legal a integração que a gente tem com o Teams, né? E se você quiser visualizar todas as suas tarefas que não estejam atreladas a um projeto específico, basta vir nesses 3 pontinhos aqui, tá? E procurar por Planner. Se clicarmos aqui em Planner, ele exibirá para a gente, tá? O Microsoft Planner dentro do próprio Teams. E aí ele mostra para a gente as tarefas do usuário, as tarefas da Mega em si, que não foram concluídas, que não foram iniciadas, que ainda estão em andamento e que podem ser tratadas, ok? Eu vou voltar para a tela do Tiago, para a minha tela aqui de atividades, tá certo? Para a gente dar uma olhadinha aqui do lado no próprio nas próprias atividades do Tiago. Eu tenho aqui um projeto chamado Recrutamento de Funcionários, que é um projeto bem interessante, tá? Para controlar as atividades dos colaboradores. Eu vou mudar o progresso, pois ele está com o agrupamento em progresso. Eu quero a exibição em buckets, tá? Que é em colunas. E eu tenho as colunas chamadas de recebimento de currículo, primeira entrevista e segunda entrevista, ok? O que eu vou fazer aqui nessa atividade? Esse é um projeto, tá? É um planner que eu posso chamar que ajuda os recrutadores a controlar os entrevistados. Então, quando chega uma nova oportunidade, uma nova entrevista vai ser feita. Então, eu tenho um novo recrutamento. Você tem uma série de candidatos e muitas vezes existe uma dificuldade de controlar, tá? Quem já foi chamado para entrevista, quem já foi entrevistado, quem não foi, se passou, se não passou, o feedback para esse entrevistado, tá? Para esse candidato, se foi dado ou não. Então, tudo isso pode ser tratado dentro dessa própria tarefa. Nesse canal aqui que eu chamei de recrutamento de funcionários, eu tenho o recebimento do currículo, que normalmente é a ação inicial. O que foi que eu fiz para automatizar esse processo? Tá certo? Eu criei aqui dentro do Office 365 um formulário de recrutamento, tá? Que é muito fácil usando o Microsoft Forms. Tá? E aqui é mais uma integração que a gente tem do próprio Planner junto com o Forms. O que é que eu fiz? Tá certo? Clicando no formulário, que foi um formulário que eu criei aqui com o meu usuário, eu posso compartilhar um link, tá certo? Posso compartilhar também um QR Code para que as pessoas possam responder. Então, se é um formulário de recrutamento, eu posso deixar lá na frente da empresa, na recepção, para que os candidatos possam ler um QR Code e preencher, ou divulgar o link em algum site específico. Então, com esse link, eu posso fazer a resposta desse formulário. Vamos responder ele aqui então para a gente, tá? O formulário aqui é um formulário simples, que eu criei apenas para teste aqui, mas é um formulário de recrutamento. Eu preciso nesse formulário responder algumas questões e aí isso vai depender do seu ambiente. Mas aqui eu vou fazer o recrutamento, vamos dizer, do Bill Gates, tá? E aqui eu vou colocar o e-mail dele, tá? Nesse recrutamento, .contoso.com. Escolaridade do Bill. Então, vou colocar como nível superior. E aqui a área de interesse do Bill, a gente pode escolher também, que eu vou escolher como TI. Ah, ele terminou agora a faculdade e quer iniciar a carreira na área de tecnologia. E aí, vamos concluir esse formulário e vou clicar em enviar. Qualquer pessoa de fora da empresa pode responder esse formulário. O Forms ele é muito fácil e muito democrático, tá certo? Eu costumo dizer que você consegue construir formulários muito dinâmicos e muito profissionais de uma forma muito simples. Não é o nosso tema central, mas vou falar sobre a integração dele. E aí, ao responder esse formulário, eu criei o que a gente chama de uma automação. O que é isso, Tiago? É um Power Automate, que é um outro serviço do Office 365 que vai entender quando o formulário for concluído. Então, se esse formulário for respondido por qualquer pessoa no mundo, tá? Alguém clicou naquele link e respondeu o formulário, ele vai iniciar um processo que foi executado. Veja que eu tive 2 processos, um que foi há 2 horas atrás e outro agora há 34 segundos. O que esse formulário faz? Eu vou clicar sobre ele para que vocês possam apenas visualizar
como ele funciona, tá? A primeira etapa é entender que o formulário foi respondido. Então, formulário respondido, ele coletou algumas informações, como quando foi respondido, por quem, o nome. Eu obtenho os detalhes do formulário, com as respostas, ó, bio, o e-mail do bio, o nível dele, o setor pretendido, tá? Eu consigo coletar todas essas informações. Eu adiciono também uma atividade de hora, tá certo? Eu quero coletar a hora da resposta e vou somar também 7 dias a mais dentro desse formulário, ok? 7 dias a mais em cima dessa data. E por final, eu estou criando uma atividade do Planner. Muito tranquilo. E eu ainda digo onde será criada essa atividade, que será a atividade de recrutamento de funcionários. Então, o que é que ele fez? Se formos lá em recrutamento de funcionários, eu tenho uma nova tarefa, um novo cartão aqui, ó. Eu já tinha antes o Fernando Olímpio, tinha a Iris, tinha a Isabel, mas agora eu tenho o Bill Gates, que acabou de se candidatar para uma vaga de TI aqui na empresa. E aí, se nós observarmos, ó, vou abrir o formulário, vou abrir a atividade em si. Eu tenho que a atividade não foi iniciada, porque nenhum recrutador pegou ainda para começar, mas eu tenho que a data de início dela é dia 19, que é hoje, a data de conclusão é 26, pois eu fiz um cálculo automático em cima da previsão, vamos dizer, que esse candidato tem que ser convidado para entrevista. Então, eu poderia, dentro do meu recurso de automação, definir mais ou menos dias para essa entrevista. Tá? Eu disse que em 7 dias, no máximo, eu tenho que ter entrevistado esse colaborador, esse possível colaborador. E aqui eu posso colocar uma descrição, eu posso anexar o currículo dele e além de colocar outras informações que são coletadas de forma dinâmica no formulário. Então, se outra pessoa for lá e preencher o formulário de novo, ó, responder de novo o formulário. Então, colocar aqui Juan Galvão. Então, Juan Galvão, tá? Vou colocar aqui o e-mail dele, juan@contoso.com. E aí vou dizer que Juan é nível superior e pretende ir para o setor comercial, tá? Clico em enviar e vocês observarem lá, ó, automaticamente aqui, veja que parece mágica, mas é muito fácil. Vai ser criado aqui um novo card para Juan Galvão. Aqui, ó, automaticamente foi criado para Juan Galvão um novo item, tá? De recrutamento, do recebimento da oportunidade do Juan. Conforme as atividades, conforme os recrutadores forem coletando essas ações, forem coletando, entrevistando esses colaboradores, eles podem ir movendo lateralmente, ó, para a primeira entrevista. Então, o Juan já foi entrevistado. Vamos dizer, eu vou dizer que essa atividade já foi iniciada, ok? E eu posso definir alguns rótulos aqui também, além de adicionar uma breve descrição à atividade. E vamos dizer que mais uma vez ele passou por outra etapa, então vamos mover lateralmente para a segunda entrevista e caso ele seja aprovado, nós concluiríamos essa atividade, tá? Vamos dizer, até mesmo criando uma terceira etapa, também automatizar esse processo, tá? Automatizar esse processo de contratação, quando ele passar pela segunda entrevista e eu clicar em concluir, eu posso criar muito bem um outro flow, tá? Uma outra automação que vai mandar um e-mail dizendo, tá, para aquele candidato que ele foi aprovado e que em breve ele receberá a documentação do que é necessário para, vamos dizer, iniciar as suas atividades na empresa. Tudo isso de forma automatizada. Ok? Uma outra integração também que eu fiz aqui é o de controle de tarefas. Lembra que eu falei no começo que às vezes é um pouco difícil acompanhar quais atividades estão pendentes, quais atividades estão atrasadas, o que precisamos fazer. Então, um outro ponto interessante que eu criei aqui no projeto de TI foi a automação de e-mails que irão me avisar sobre o que sobre quais atividades estão, vamos dizer, de responsabilidade daquela equipe ou daquele projeto em si. Então, vamos dizer que eu não precisaria diariamente entrar no Planner para ver quais atividades estão pendentes. Eu posso acompanhar apenas pelo meu e-mail. Caso eu seja um gestor que não queira estar olhando a atividade de perto, eu posso receber essa notificação por e-mail, tá? Porém, o Planner, ele já nos manda alguns e-mails dizendo que tem tarefas atribuídas a mim e que tem tarefas futuras também. Ó. Se eu mostrar aqui no meu Outlook, eu tenho tarefas aqui que ele mostra que estão prestes a vencer. Eu recebo notificações
de tarefas desse jeito. Deixa ele carregar aqui para a gente, mas o planner sempre vai mostrar, você sempre vai receber notificações das suas tarefas pendentes, das suas tarefas atrasadas, isso é automático, tá? Você não precisa configurar nada de automação para isso. Porém, caso você queira, é possível também fazer um flow, tá certo? Uma automação de e-mails que você não que você queira acompanhar. Pronto, aqui carregou para a gente de forma mais fácil. Tá? Eu tenho aqui algumas tarefas que foram atribuídas a mim que ele mostra com conclusão futura. E aí eu posso exibir aqui ou clicar sobre elas para ir diretamente para a atividade, ok? Mas o que foi que eu criei aqui no Power Automate? Tá? Uma outra automação também, que foi a automação de manter tarefas, mandar por e-mail tarefas incompletas de uma coluna específica. Então, eu quero sempre acompanhar uma coluna específica. E o que foi que eu fiz? Tá certo? Eu vou executar esse plano aqui manualmente, pois é um plano manual, mas eu poderia configurar um gatilho. Mas nesse caso, eu posso dizer que ele vai rodar semanalmente, que ele vai rodar todo dia, ou que ele vai rodar baseado em uma ação. Mas esse aqui eu defini para ser executado manualmente. Tá? Após a execução manual, ele vai mostrar para a gente aqui o progresso. Eu vou clicar sobre ele. Vamos ver como foi feito. O disparo é manual, ele vai listar todas as atividades, listar todas as colunas e ao final ele vai criar um filtro da coluna que eu defini. Eu chamei a coluna lá, eu queria trazer a coluna To Do, tá certo? E ao final ele me mandou um e-mail com essas informações. Vamos dar uma olhadinha lá no meu e-mail em como chegou essa atividade. Acabou de chegar aqui, ó, às 15h51, um e-mail com os detalhes da tarefa. Deixa eu abrir na outra aba aqui. Só atualizar essa página. Pronto. Se vocês observar aqui, ó, é um e-mail personalizado que eu fiz. E aí ele disse qual o bucket, né, qual a coluna, que é a coluna To Do, qual o nome da tarefa, então, backup do site, planejamento de mudança de escritório, cabo de rede danificado, novo dispositivo e equipamento para a equipe de vendas. Ele deu uma data de início, tá, que está em formato aqui, vamos dizer, de sistema, tá, 2020, fevereiro 19, mas eu poderia também ajustar essa data para que fosse exibida de um formato amigável e a porcentagem do progresso. Então, aqui está em 50%, pois essa atividade ela já está em andamento. Uma atividade que nem foi iniciada, ele exibe como 0. E uma atividade concluída, ele mostra em 100%. Tá? Se nós formos lá naquele planner, que é o planner com a coluna To Do, e eu concluir aqui o backup, tá? E nós executarmos novamente aquele fluxo, eu vou mandar reenviar aqui em cima. Vamos ver o que é que ele vai trazer de e-mail para a gente. Ele tem que trazer agora o e-mail sem a atividade backup do site. Vamos dar uma olhadinha para ver se ele vai mandar dessa forma mesmo. Chegou um novo e-mail. Ele trouxe ainda o backup do site aqui embaixo, mas ele trouxe como 100%. Então, eu poderia customizar essa atividade aqui para que quando fosse com uma tarefa concluída e estivesse em 100%, ele não trouxesse para mim, tá? Eu fizesse um filtro dessa atividade e ele não exibisse para a gente a tarefa aqui no e-mail. Mas eu posso executar manualmente de novo para que ele não traga para a gente, pois eu já fiz esse filtro. Então, é executar na mão, clico em sim, executar fluxo, e eu vou receber um novo e-mail lá, meu planner, de novo agora, mais um, tá? Com a tarefa lá em 100%. Mas como eu falei, esse fluxo pode ser personalizado para que não exiba as tarefas concluídas e eu consiga acompanhar apenas as tarefas que estão em aberto, ok? Esse é o final da nossa demonstração, pessoal, e eu queria agradecer a presença de todos vocês que assistiram até esse momento esse webinar, que estão até aqui participando com a gente.
Tá certo? Eu agradeço a todos vocês. Espero que tenha sido muito interessante para todos. Você que não conhecia o Planner, tá? Espero que tenha gostado. Você que já conhecia, espero também que tenha gostado das integrações. E acompanhe sempre as nossas redes sociais, pois sempre estaremos postando novos conteúdos. Nos siga no Instagram, nos segue nas redes sociais e também divulga os nossos webinars para os seus amigos. Você que quer enviar para algum colega, quer enviar para alguém, pode enviar para qualquer pessoa na sua empresa que conhece ou não o Office 365 para que ela também possa usar os produtos e começar a ser mais produtivo no seu dia a dia. Muito obrigado a todos vocês.